Jesus. Quando eu disser que você grite, e quando você gritar Jesus, se tiver demônio vai cair por terra, se tiver enfermidade vai sair, se tiver doença vai sair. Quando você gritar, levante as suas mãos assim. Eu vou dizer 1, 2, 3, maravilhoso Jesus! Conselheiro, Jesus! Pai da eternidade, Jesus! Príncipe da paz, Jesus! Rei dos reis, Jesus! Senhor dos senhores. Jesus! Eu vou lhe dar 10 minutos para que você levante a mão e adore a Ele. Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor nos deu o privilégio de estar aqui na tua presença, na tua casa, meu Deus. Aqui está a minha vida, Senhor. Olha, eu aqui, Jesus, para te dar um abraço. Senhor, usa os teus servos, usa a tua igreja para as bênçãos desta noite. Amém. Glória. Não vou perder tempo. Nós estamos em nome de Jesus. E parece que muitas pessoas, as reuniões, os nossos cultos, esqueceram que é em nome do Senhor Jesus, que toda a glória, todo o louvor, toda a honra seja dada ao nome do Senhor. Eu vou ler um texto bíblico que Deus colocou no meu coração, e eu vou explicar aos irmãos um segredo. Quando Deus me deu esta palavra, eu falei: Senhor, me dá outra palavra para pregar no Ibirapuera, que com aquele fogo arderá continuamente no altar. Eu orei e pedi a Deus, e o Senhor disse: meu servo, esta é a palavra. Vá, porque eu tenho um negócio com alguém dentro daquela igreja lá. Vá, fale sobre isso. Então eu quero falar na direção do Espírito Santo, humildemente pedindo para que o Espírito Santo me use. Diz o texto bíblico no livro do profeta Malaquias. Não preciso os irmãos levantar, eu vou ler aqui isso, tá bom? Livro do profeta Malaquias, a partir do versículo de número 16. Aleluia. Eu vou ler o 13 para complementar o texto. Diz assim: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós disseis: em que temos falado contra ti? Vós disseis: é inútil servir ao Senhor, e o que nos aproveita termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Mas agora nós reputamos por felizes e bem-aventurados os soberbos, porque eles cometem impiedade e iniquidade, e certamente prosperam. Até os que tentam ao Senhor escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram um ao outro, e ao Senhor atentou e ouviu. E há um memorial escrito diante dele para os que temiam o Senhor, para os que se lembram do nome do Senhor. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, e na minha possessão particular, naquele dia preparado, poupareis como um homem poupa os seus filhos que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Amém? A mensagem bíblica é muito conhecida dos irmãos e do meio evangélico e daqueles que estudam a palavra de Deus. Trata-se de um pensamento dos filhos de Israel, e para que nós possamos entender esse contexto bíblico, devemos analisar um pouco a história de Israel nos dias seguintes dessa profecia dada ao profeta Malaquias. O profeta Malaquias, um dos profetas menores. Por que profeta menor, irmão José Renato? Não se trata da estatura e nem do poderio do profeta, sim do tempo que Deus revelou para que ele profetizasse. Portanto, no meio evangélico e nos contextos bíblicos, nós nos conhecemos alguns profetas da Bíblia como profetas menores. Não que eles sejam menos ou mais importantes do que os profetas maiores. É o tempo que Deus deu para ele revelar uma palavra ao filho de Israel. Então vamos entender o contexto histórico, pastor Mendes. Na época em que o profeta Malaquias teve esta revelação, os filhos de Israel tinham voltado do cativeiro babilônico sobre a companhia e a liderança de Esdras e Neemias, cerca do ano 520, 530 a.C. Então era um período de grande escassez sobre a Palestina e bem dizer sobre Jerusalém. Eles estavam reconstruindo o templo, eles estavam reconstruindo a cidade, eles estavam com as mãos vazias, sem muitas riquezas, porque
que a cidade foi destruída por Nabucodonosor 70 anos atrás, e todos os tesouros da cidade foram levados para a Babilônia. Sobre a orientação do Medo-Persa Dário, eles voltaram para Jerusalém. Porém, a situação não era das melhores. Eu já ouvi alguém dizer que era rebeldia dos filhos de Israel, que era uma murmuração pecadora, mas se você notar no texto, o próprio Deus não nos puniu, o próprio Deus não nos repreendeu, o próprio Deus humildemente se apontou e disse: olha, não vou falar nada com vocês, mas há um memorial escrito diante de mim, e tudo que vocês estão pensando está escrito. Foi essa a resposta de Deus, e não somente Malaquias que teve uma revelação semelhante a essa. O profeta Abacuque também questionou a Deus acerca da justiça, porque segundo Abacuque, os ímpios pecavam, os ímpios transgrediam, os ímpios corrompiam a justiça, e era como se Deus não fizesse nada. Essa era a murmuração deles. E quem sabe os filhos de Israel, olhando para o progresso do ímpio, olhando para o progresso das nações de volta, os medos persas, os gregos macedônios, os egípcios, e eles viam os ímpios prosperar. Eles não eram no sentimento espiritual, não, era também em um sentimento material. Eu posso ver, pastor da igreja, o judeu com o camisinho na cabeça, andando nas estradas poeirentes da Palestina, montado no jumento, raspando as unhas a menos de 10 km por hora, quando de repente passa um pecador montado num camelo 2.0, turbinado, todo enfeitado, e o judeu que servia a Deus olhava e tinha uma dor no coração, tinha uma murmuração interna e dizia: miserável, nós estamos aqui servindo a Deus, nós estamos aqui adorando o Senhor, nós vivemos sob a disciplina, vivemos uma vida regada, temos que jejuar, temos que ofertar, temos que não dar de joelho, temos que fazer orações, e o ímpio está aí. Eles vivem segundo os seus conceitos, eles vivem segundo as suas orgias, eles vivem segundo o seu modo de pensar, eles não têm regra, não têm mandamento, e eles estão por toda parte. Quem sabe você, servo de Deus, no seu canto, no íntimo da sua alma, lá na cozinha da sua casa, você também pensou dessa forma: de que adianta servir a Deus, de que adianta jejuar, de que adianta ser fiel, de que adianta andar com essa roupa desse jeito. E eu quero dizer mais: quem sabe você olhou para aquela sua vizinha ímpia, cheia de piercing por tudo quanto foi lado, cheia de tatuagem, com aquelas roupas indecentes, você olhou para ela e ela olhou para você e deu um sorriso debochado e diz: ó, sua tonta, feliz é aqui, felicidade sou eu. Eu quero dizer para Satanás uma coisa: esse povo aqui, Deus não me esqueceu deles, não. Esse povo aqui pertence ao Senhor e vai ver diferença. Louvado seja o nome de Jesus. E quantas das vezes, servo de Deus, chegou um momento, você pode ter pensado: se Deus me deu essa palavra, é porque tem pessoas nessa situação, e Deus me disse: para tudo, que eu quero falar com a minha filha nesta noite. Para tudo. Quem sabe você pensou: eu vivo uma vida regada, eu vivo uma vida de disciplina, eu vivo uma vida de luta, eu vivo uma vida de afunilada. É nessas horas que o inimigo chega, cutuca no teu ouvido e diz: cadê o teu Deus? Cadê o teu Jeová dos exércitos? Cadê o Deus do dono da tua igreja? Cadê o Deus que teu pastor prega? Eu quero dizer que Deus está presente, e há um memorial escrito diante dele, e haverá diferença entre o pecador e você. Você não é qualquer um, você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é coisa de Cristo, filho da promessa, filho da bênção. Aquele que olhar para você e zombar de você, o meu Deus vai acertar as contas. Aleluia! Então essa era a situação no contexto dos filhos de Israel. Eles olhavam os ímpios prosperar, e quantas das vezes, santo, nós vivemos o Evangelho e olhamos para as pessoas que vivem uma vida dissoluta. Eles não precisam jejuar, eles não precisam orar, eles não precisam viver disciplinado, uma vida de disciplina, uma vida debaixo da palavra, uma vida de submissão ao Espírito Santo. Eles
abastece. Para o justo é a fé, para o ímpio é a razão. Eles vivem segundo o seu coração e estão por aí. E muitas das vezes você tem olhado a alegria do ímpio, tem olhado o sorriso daquela sua vizinha ímpia, pecadora, desorientada, e você tem invejado e tem murmurado contra Deus. Mas hoje à noite o Espírito Santo tem um particular com você e está te dizendo que você vai ver outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque se tem alguém que sabe diferenciar a diferença, se sabe fazer a diferença entre o justo e o ímpio, esse alguém é o nosso Deus. Ele sabe, a Bíblia diz que ele conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, ele soube bem colocar o ímpio no seu lugar e soube bem colocar o justo na posição que merece. A Bíblia faz uma distinção entre o justo e o ímpio, desde Gênesis até Apocalipse. Para o ímpio, Deus tem um comunicado, Deus tem um tratado, mas para o justo, Deus tem uma palestra toda especial. Você é diferenciado para Deus. Deus não trata o ímpio como trata o justo. O negócio com o ímpio é na base do chicote. Deus vai apertar o nó, mas para o justo, Deus tem preparado uma terra, tem preparado o céu. Louvado seja Deus. Aleluia! Aleluia! No contexto bíblico, eu até vejo, irmão, quando Deus mandou o dilúvio e estava a terra coberta de água, os pecadores apodrecendo, os pecadores sendo arrastados pelas correntezas. Daí diz a Bíblia no capítulo 8 de Gênesis, que aí Deus lembrou de Noé. Deus lembrou de Noé. Talvez, Sandra, você tenha achado que Deus esqueceu de você. Oh, meu irmão, tem baixado a cabeça na sua casa, olhando para um lado, olhando para o outro. Deu até vontade de desistir, não foi? Assim diz o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que nessa noite Deus lembrou de você, como lembrou de Noé nas águas do dilúvio. Então, no contexto bíblico, há sempre uma diferença do justo e do ímpio. Lembremos-nos de quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. E Deus disse: eu vou destruir a cidade do Campina, vou destruir tudo, vou mandar fogo. Mas lá tinha um homem na terra por nome Abraão. Então aquele homem por nome povo teve a ousadia de fazer uma pergunta para o Senhor, é soberano Jeová, e perguntou a seguinte coisa: porventura, Senhor, tu destruirás o ímpio junto com o justo? E Deus disse: não, aleluia. Deus não destrói o justo na terra. Deus não vai tocar fogo no justo junto com o ímpio. Aleluia. No Salmo 1, eu me apoiei num texto bíblico, pastor Tomé, para lhes fazer essa palavra que é de chorar. O Salmo 1 diz assim, eu vou ler para vocês, você acompanha. Como eu dizia, ela vai vir, então vamos lá. Diz assim, ó: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ande tem o seu prazer na lei do Senhor. Está falando do justo. Na lei do Senhor, é na sua lei, medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual o seu fruto na estação própria, e as suas folhas nunca caem. Tudo o que fizer prosperará. Aleluia. É a promessa para o justo. Para o ímpio, diz o Senhor, os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Aleluia. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. A Bíblia aqui já mostra a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meu irmão e meu amigo presente a esta reunião, a Bíblia chama o ímpio aqui de escarnecedor. A Bíblia chama o ímpio de mau caminho. A Bíblia chama o ímpio de mau conselheiro. A Bíblia chama o ímpio de perverso. Mas para aquele que é chamado de justo, a Bíblia está dizendo que você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água.
chama atenção, a Bíblia chama o justo de aquele que paga e que ajuda, e a Bíblia chama o caloteiro de ímpio e o ímpio de caloteiro. Se você é aquele crente que for falar fora do microfone, se você é aquele crente que compra e não paga, se você é aquele que deve na taça e não tem coragem de encarar suas responsabilidades, não fale para ninguém que você é crente da Assembleia de Deus, do pastor Mendes. Pelo amor de Deus, caia fora, se conserte, porque o ímpio é caloteiro. Você viu o que diz a Bíblia? Salmo 37, vou ler mais, não vou me cansar. Aleluia, aleluia, glória a Deus. No Salmo 37, veja o que diz a Bíblia acerca do ímpio e acerca do justo. Diz assim: ó ímpio, toma emprestado e não paga, caloteiro, mas o justo se compadece e dá. Eu vou ler a sequência: aquele que o Senhor abençoa herdarão a terra, aqueles que por ele foram amaldiçoados serão amaldiçoados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, ele se deleita no seu caminho, ainda que caia não ficará prostrado. Diz o Senhor sustém. Aleluia, esse me chama a atenção. No versículo 25 diz assim: eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Lá vai Bíblia, gente. Tem mais: compadece sempre e empresta. A sua descendência será abençoada, será abençoada. Vire para o seu irmão, coloque a mão no ombro dele, que a sua descendência será abençoada. É muito grande entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia! O ímpio é caloteiro, compra e não paga, toma emprestado e não devolve. Hoje à noite a palavra de Deus está mostrando que há diferença entre o justo e o ímpio. De que lado você está? Para Deus não existe meio termo, para Deus não existe 1-1 nem 0-0. Não há empate nessa partida até o final. É perde ou ganha, ou você está de um lado ou você está do outro. Hoje à noite você vai decidir de que lado você está. Hoje à noite você vai se decidir se está em cima do muro ou não. Deus tem uma palavra para você. Há diferença entre o justo e o ímpio. Aleluia. A conotação do dicionário formal da língua portuguesa com o nome do ímpio é muito triste. O dicionário formal chama o ímpio de carniceiro, bandoleiro, pistoleiro, maldito, encrenqueiro, tudo que é ruim. O dicionário formal coloca o ímpio numa situação de miséria. O dicionário, sem falar da Bíblia, não estou falando da Bíblia, aleluia, no contexto bíblico, a palavra ímpio tem uma conotação muito forte. A Bíblia mostra muita diferença. A Bíblia chama o ímpio de jambuzeiro bravo, a Bíblia chama o ímpio de caminho perverso, a Bíblia chama o ímpio de pedregulhos, a Bíblia chama o ímpio de moinho que o vento espalha, a Bíblia chama o ímpio de sepulcro caiado, a Bíblia chama o ímpio de infiel que construiu a casa sobre a areia, a Bíblia chama o ímpio de joio, a Bíblia chama o ímpio de cães, a Bíblia chama o ímpio de feiticeiro, a Bíblia chama o ímpio de adúltero, a Bíblia chama o ímpio de filho de Belial, a Bíblia chama o ímpio de filho da serpente, serpente perniciosa ou serpente maliciosa. A Bíblia chama o ímpio de filho do diabo. É assim que a Bíblia trata o ímpio. Mas você, meu santo, você é diferente. A Bíblia te chama de plantação do Senhor. A Bíblia te chama de árvore plantada junto ao ribeiro d'água. A Bíblia te chama de manancial do Senhor, de plantação de Deus. A Bíblia te chama de trigo. A Bíblia te chama de herdeiro do céu. A Bíblia te chama de coerdeiro de Cristo. A Bíblia te chama, louvado seja Deus, de morador de uma cidade santa. Levante a sua mão aí e glorifique a Deus por isso. Meu Deus, aleluia. Os ímpios
escapa. Era o pensamento dos filhos de Israel. Eles estavam tão num sentimento de desprezo. Eles estavam num sentimento de desprezo, de inferioridade, que eles ficavam assim quando passava o pecador. Ó. Meu Deus. Eu não sei com quem Deus está falando, mas a palavra não volta vazia. Você vai me procurar e vai dizer: pastor José Renato, aquela palavra era para mim. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai estar te cutucando e dizendo: minha filha, está vendo? Você é importante para mim, você faz parte do reino, você está no time do justo. Levante a sua mão aí e dê um claro de aleluia e glória. Maravilha, Jesus. A diferença entre o justo e o ímpio. Teve alguns ímpios que tentaram a Deus e não tiveram tanta sorte. Deus ajustou o nó, Deus nos puniu. Quem é que não lembra, irmãos? Quem é que não lembra das fala muito hoje? Quem é que não lembra de Tancredo Neves? Os irmãos lembram? Eu acho que a maioria dos irmãos aqui são dos anos 80, 90. Lembra do presidente eleito por aclamação popular nos anos de 80? Tancredo Neves. Aquele homem foi aclamado como Deus, porque o Brasil vivia sob o jugo de uma ditadura militar por mais de 40 anos. Então o povo aclamou-se um presidente, e aquele presidente chamava-se Tancredo Neves. Era mineiro, se não me engano, mineiro. E ele disse: se eu tiver 500 votos do meu partido, que era o PSDB, nem Deus me tira do Palácio da República. Irmão, os 500 votos ele teve, mas Deus arrochou o nó e ele não subiu no trono, ele não sentou na cadeira de Brasília. Irmão, quem é que não lembra dos Beatles? Que eu lembro quando um certo repórter chegou diante dele e falou de Jesus para ele, ele ouviu calado, e quando o repórter terminou de falar de Jesus Cristo, ele disse: olha, muito obrigado por ter me falado de Jesus, mas eu acho ele uma doutrina muito simples. Jesus não era famoso, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo, portanto não precisamos dele. Deus arrochou o nó. 6 dias depois ele morreu com tiros de um próprio fã dele. Irmão, Mary Lou, uma grande atriz americana, depois que o pastor Billy Graham visitar ela pelo Espírito Santo, o pastor Billy Graham naquela época visitou essa atriz e falou de Jesus. Ela respondeu com uma única palavra: eu não preciso de Jesus. Sabe o que aconteceu? Ela morreu asfixiada, 5 dias depois apareceu morta, e já era. Deus arrochou o nó. Quem não lembra de Cazuza, aquele roqueiro dos anos 80? Ele chegou no Canecão do Rio de Janeiro, em um show no Canecão, ele arrancou um beck de maconha do bolso, tocou fogo, assoprou a fumaça para cima e disse: Deus, isso aqui é para você. Nem precisa te falar que ele morreu com 33 quilos em cima de uma cama, vítima de AIDS, morreu. Deus arrochou o nó. Por que não falar em 2005, uma jovem muito querida pela mãe, os rapazes buzinaram na frente da porta da sua casa, ela, a mãe preocupada, foi até o carro, chegou no carro, os rapazes já estavam embriagados, e a moça entrou, a mãe preocupada, estendeu a mão
lembrarmos que o dia do Senhor não é a mesma coisa que é o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia da igreja. Porém, o dia do Senhor, no contexto bíblico, é chamado de juízo final. Será o dia do acerto de conta. Será o dia em que os memoriais eternos estarão abertos, os livros, e o Senhor ali estará diante de cada um permeante do planeta Terra. Nesse dia vai ser a grande diferença mesmo. Nesse dia vai estar os pecadores, como Nabucodonosor, vai estar os faraós que oprimiram o povo de Deus, vai estar livre, pastor, mas livre, coitado, ele é inocente. Diante de Deus ninguém será inocente não, rapaz. Diante de Deus vai estar aqueles que receberam a palavra e escarneceram. A minha Bíblia diz, o apóstolo Pedro disse, que se Deus não poupou os anjos que pecaram, Deus não vai poupar o ímpio também não. Deus não vai poupar você que desobedeceu, que escarneceu de Deus, que brincou de ser crente, que veio para a igreja tipo Raimundo, o pé na igreja de todo mundo, o juízo final que espera. Deus não vai poupar o desobediente que mentiu na faculdade, que mentiu de casa. Naquele dia vai estar diante de Deus os reis, os pequenos, os grandes, os governadores. Naquele dia vai estar Lampião, eu vou conhecer Lampião de cabeça baixa, dizendo: só o Senhor, o rei dos reis, Jesus Cristo é rei. Naquele dia vai estar Nero, naquele que incendiou Roma e matou os cristãos. Naquele dia vai estar Herodes, o comido de bicho, e o que também não foi comido, vai estar no juízo final. Vai estar, irmãos amados, aqueles que te roubaram na rua, batedores de carteira que não se arrependeram. Vai estar também os infiéis diante de Deus, as prostitutas, as prostitutas de profissão e as prostitutas camufladas, que eram belas esposas, sobretudo suspeitas, longe de qualquer suspeita, mas por trás eram infiéis, por trás eram desobedientes, por trás eram pecadores. Vão estar no juízo final. Vai estar também os infiéis. Levante a sua mão e diga: eu quero estar diante de Deus, mas para a salvação, como justo, como cordeiro de Deus. Há um fim para os ímpios. Seus mortos, o sepulcro, a morte também dará os seus mortos. Naquele dia vai ter coisas incríveis que você não sabia, mas há uma diferença. Sirva a Deus hoje. É hoje que tem que servir a Deus, não é amanhã não, rapaz. Tu vai levantar daqui sendo um crente, porque o inferno é real. Se existe alguma coisa que o diabo tem tentado pastormente de implantar na humanidade, é dizer que o céu e o inferno não existem. Se o diabo conseguir fazer isso, ele levou metade da humanidade para o inferno, porque as pessoas estão baseadas na ciência, as pessoas estão baseadas na razão. Está aí as filosofias, na faculdade, no estudo e em outros lugares. As pessoas são incrédulas, são amarradas no materialismo e não acreditam que existe diabo, não acreditam que existe demônios, não existe céu, não existe anjo. Eles são apenas os vegetantes do planeta Terra. Se o diabo implantar isso na cabeça das pessoas e na mente da humanidade, ele vai arrastar milhares de milhares